Então, para as pessoas que estão aqui e que querem mesmo mudar, eles sabem que têm conhecimento, mas que não têm feito nada, mas eles querem, no fundo do coração, mudar as suas escolhas alimentares. Tu tens algumas dicas, algo prático, alguns conselhos que possas transmitir para ajudar estas pessoas que desejam mudar as suas escolhas alimentares? Olha, é assim, vamos então começar assim aquela parte um bocadinho mais prática. Hum, mas antes eu queria falar aqui de dois princípios fundamentais para quem está a ingressar, para quem está a despertar a consciência para esta temática, que são a riqueza e a pureza. Então, o que é a riqueza? A riqueza de um alimento. A riqueza de um alimento é, no fundo, a sua densidade nutricional. E por isso o conselho é sempre preferir alimentos que contêm muitos nutrientes por caloria. Entender aqui o conceito de caloria vazia também é importante. Então, a caloria vazia é a caloria, é tudo aquilo que nos engorda sem que nutra as nossas necessidades. E exemplo prático, o exemplo mais prático, mais simples disto é o açúcar refinado, ok? Por isso, todos os alimentos que contêm uma grande quantidade de açúcar refinado são muito calóricos e pouco nutritivos. Também outros exemplos muito comuns são tudo que são alimentos muito processados, batatas fritas, bolos, pastelaria, refrigerantes. E é importante saber que um dos fatores que mais afeta a nossa saúde é o estado de subnutrição. O estado de subnutrição é um estado de déficit de minerais, de vitaminas ou até gorduras saudáveis, porque estudos mostram cada vez mais evidência de subnutrição, de estados de deficiência de minerais e vitaminas em pessoas com excesso de peso ou obesas. Por isso é que é tão importante o conceito de riqueza, percebes? Assim, é mais ou menos isto. Agora, falando de uma forma assim um bocadinho mais prática, então quais são os alimentos assim nutricionalmente mais ricos que nós devemos dar preferência em detrimento de outros? Então, os vegetais de folha verde escura, como a rúcula, o agrião ou o espinafre, são sempre boas opções, ok? As leguminosas também são uma ótima opção a nível de densidade nutricional e nós aqui em Portugal temos uma utilização muito escassa desta classe das leguminosas. O abacate, por exemplo, que é uma das maiores fontes de potássio da natureza, uma concentração em potássio muito superior à banana, que é conhecida pela grande concentração de potássio, e temos que ter atenção a que este alimento, o abacate, é um alimento muito calórico. No entanto, ele é rico em calorias cheias de nutrientes, o que nos deixa muito mais saciados. Por isso, se tivermos de optar por um alimento muito calórico, mas nutricionalmente vazio, ou um alimento muito calórico, mas nutricionalmente denso, então apostar sem dúvida no segundo, está bem? No mundo animal, um alimento muito rico que tem vários macronutrientes como micronutrientes é o ovo. Pronto. Acho que em relação à riqueza está assim o conceito básico. Em relação à pureza, que é outro conceito que eu acho fundamental, no fundo consiste em evitar expor o corpo ao que nos enfraquece e que nos polui. Com isto refiro-me a tudo que nós ingerimos que não pertence ao nosso organismo, como os corantes, os conservantes e os pesticidas, como exemplos principais. Os conservantes, por exemplo, eles têm um efeito muito negativo na nossa flora intestinal, por isso devemos evitá-lo dentro do possível. Claro, neste mundo imperfeito não podemos ficar obcecados com a pureza dos alimentos, mas tentar fazer aqui um balanço. Uma coisa importante é nós também percebermos que estes dois conceitos não vêm sempre juntos. Um alimento pode ser rico e não ser puro e vice-versa. Por exemplo, um exemplo de um alimento rico que não é puro, vamos falar, por exemplo, do salmão de cativeiro. O salmão é um alimento riquíssimo a nível nutricional, mas quando ele cresce em cativeiro, ele tem uma alimentação completamente diferente do salmão que está no seu habitat natural. Por isso, o salmão que cresce em cativeiro é extremamente rico, mas é um alimento muito impuro. Agora, do outro lado, um alimento que seja puro, mas que não seja nutricionalmente muito interessante a nível de riqueza. Uma alface. Por exemplo, uma alface pode ser orgânica, plantada, colhida, sem qualquer pesticida, no entanto, a nível nutricional é pouco interessante porque é densamente pouco rica. E então devemos optar por vegetais de folhas verdes escuras em vez de alface, por exemplo. Fica assim só aqui uma
um conselho prático. Agora mergulhamos assim mais a fundo nos conselhos de alimentação saudável. Eu sei que são conselhos básicos, ok? Mas existe um Programa Nacional de Promoção para a Alimentação Saudável em Portugal e eles concluíram agora em 2009, no ano passado, que por exemplo, existe um baixo consumo de fruta relativamente àquilo que é recomendado, tal como um baixo consumo de frutos secos, tal como um baixo consumo de vegetais, por isso se calhar é importante, é mais importante que o que se pensa falar sobre estas temáticas. Começamos então, comer fruta, toda a gente cresceu, não é? A ouvir que deve comer fruta. Nós devemos sempre privilegiar as frutas da época, porque lá está, são sempre nutricionalmente mais ricas. Tirando estas, os frutos vermelhos são um fruto de excelência por serem ricos em antioxidantes, que é um grande aliado aqui no anti-envelhecimento. E para além de serem ricos em antioxidantes, são também os frutos menos ricos em açúcar. O açúcar presente na fruta é a frutose, são os menos ricos em açúcares, por isso junta-se aqui o útil ao agradável. Estou a falar dos morangos, framboesas, mirtilos, açaí, por exemplo. Também é importante entender quais são as melhores gorduras e a forma de integrá-las na nossa dieta, porque para além dos hidratos de carbono, as gorduras são a outra fonte de energia e para além de serem uma boa fonte de energia, são também um grande componente do nosso cérebro, por isso também são importantes, claro, nas medidas e nas porções que são ditas na roda dos alimentos. Óbvio. Vamos então falar das melhores gorduras. Nas fontes vegetais temos o azeite, não é? Que nós temos o privilégio de produzir em Portugal, por isso temos que aproveitar. Temos também o óleo de coco, a gordura natural que se encontra em alimentos como o abacate, como eu já falei, e também frutos secos como as nozes, as castanhas, as sementes, também as de girassol e as de abóbora. E na parte das fontes animais, nos peixes gordos, como o salmão, que é muito rico em ômega 3, e nos ovos. Já na parte dos vegetais, vamos falar um bocadinho sobre vegetais. É um bocadinho desafiante falar sobre vegetais, porque também é um tema já muito falado e muito badalado, mas a verdade é que neste Programa Nacional de Alimentação Saudável 2019 vem realmente que os portugueses consomem poucos vegetais. Os vegetais não precisam de vir só na sopa, se vierem na sopa, incrível, mas o ideal mesmo é que metade do nosso prato seja só preenchido com vegetais e aí a criatividade tem de vir ao de cima, temos que arranjar maneiras diferentes de confeccionar vegetais e acreditem que eles são mesmo muito saborosos. O alface não conta, o alface não conta, metade do prato só com alface é batata. Exatamente, tal como eu disse antes, a alface, não estou a dizer que a alface não é um alimento saudável, ele pode integrar uma alimentação saudável. No entanto, a alface tem uma grande quantidade de água. Em termos de resto dos nutrientes, ele é pobre, por isso, sim, aconselho aqueles vegetais que já falei antes, mas vegetais assim sempre densamente mais ricos. Que é verdade, eu quando vou a um restaurante e me trazem a salada, trazem-me uma grande quantidade de alface e muito pouco do resto. Ou tenho que mudar de restaurante ou eles têm que ouvir os teus conselhos. É verdade, ou então começamos por fazer essas pequenas mudanças em casa, porque se for assim uma coisa mais esporádica, não é? Pronto, não tem problema de comer assim meio prato de alface, estamos a hidratar-nos, não é? Mas eu acho que as verdadeiras mudanças começam em casa, que é onde nós comemos a maior parte das vezes, não é? Pronto, acho que já é bom se fizermos isso em casa. Em relação à água, pronto, também toda a gente já sabe que tem que consumir água, mas se vocês forem como eu, vocês têm muita dificuldade em cumprir este ponto. O recomendado são então mais ou menos os 6 a 8 copos por dia. E talvez um conselho assim prático e fácil. Copos de que tamanho? Copos de que tamanho? Os 200 mililitros, aquele copo normal, sim. Cada pessoa é uma pessoa, claro, e a quantidade de água também se adapta. É assim uma medida geral também, que já é bom se nós cumprirmos isto. E estava a dizer, então, se calhar realmente uma boa rotina matinal que nos ajuda nesta tarefa, que às vezes é um bocadinho
difícil e nos esquecemos, é começarmos logo o dia em jejum com um copo de água. Se nós nos habituarmos a isto, o nosso corpo vai mesmo começar a pedir. E depois aquela questão, se copo de água simples, copo de água com um sumo de limão, como preferirem. Sumo de limão, ótima dose de vitamina C logo pela manhã, por isso melhor ainda, está bem? Se vocês se adaptarem a essa situação e se sentirem bem, é também uma boa opção. Pronto, acho que em relação à água é mais ou menos isto. Por último, mas não menos importante, se calhar até mais importante do que todos, é reduzir o consumo de açúcar refinado e de alimentos processados. Com isto, como é que nós podemos pensar se um alimento é processado ou refinado? Tudo que não esteja na sua forma natural, está bem? Bolachas, biscoitos, snacks, batatas fritas, nada está na sua forma natural. Isso é logo um alerta de realmente que é um alimento ultraprocessado e pode ser pouco interessante para o nosso corpo. Acho que, pronto, em todo o mundo da alimentação, podíamos estar aqui a falar horas sobre isto, mas assim um resumo dos pontos essenciais, acho que estavam assim. Tens alguma Muito bem. dúvida? E há algo que disseste que acho que é importante trazer de volta agora, que é que o palato educa-se. O palato educa-se e o palato está habituado a uma dieta com uma certa quantidade de sal e uma certa quantidade de açúcar. Mas isso educa-se, basta ter uma boa razão para querer diminuir e diminuir progressivamente e pouco a pouco aquele café sem açúcar que na primeira vez que o tomámos dissemos que nojo. A verdade é que 3 dias depois torna-se já aceitável e 5 dias depois já é bom e 6 dias depois com açúcar já é nojento. Por isso o palato educa-se e isso é muito verdade.